Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula sobre sensação e percepção. Na aula inicial nós temos ênfase nos aspectos da sensação, os mecanismos que estão envolvidos, na detecção de determinados estímulos. E nessa aula de hoje a gente tenta falar sobre o sentido, sobre o significado, o tratamento que é dado a essa informação sensorial que gerando percepção. É importante lembrar, que é uma aula muito introdutória, é necessário ler o material didático e também para a gente possa discutir com mais qualidade na aula presencial. Então, as informações sensoriais são importantes para o controle motor, como as informações proprioceptivas, informações visuais, informações auditivas. Elas são direcionadas a uma região mais alta do sistema nervoso central, que é o tálamo. O tálamo tem um papel importante na convergência desses sinais, dessas informações, e ele tem o papel de direcionar essas informações para as áreas corticais específicas. Por exemplo, no caso da visão, nós temos informação chegando no tálamo e o tálamo direcionando essa informação para o córtex visual para que dê início a esse processamento. O tálamo está envolvido no pré-processamento da informação visual. No caso do córtex visual, já é o processamento dessa informação. Um outro exemplo seria informação vinda dos mecanorreceptores, informações táteis, que chegaria ao tálamo, depois seria direcionada à área sensorial primária, por exemplo. Então nós temos várias fontes importantes, sensoriais, que de alguma forma estão conectadas com os centros mais altos do nosso sistema nervoso central, para que essa informação seja tratada e aí sim tenha um sentido para nós. Que é isso que gera percepção. Um exemplo dessas áreas corticais envolvidas no processamento perceptivo, nós temos o córtex sensorial primário. Então, o tálamo envia as informações a essa região, a essa estrutura que fica no giro pós-central. Nós temos aqui o sulco central e o giro pré-central. Então, o sulco central ele separa as áreas mais ligadas à sensação e aquelas áreas mais ligadas à parte motora. E já é bem conhecido o mapa somatotópico que nós temos aqui do nosso corpo, ou seja, representações de determinadas estruturas corporais, das nossas estruturas corporais no S1. E, então a gente pode ver, por exemplo, a mão, uma área muito sensitiva, com um número grande de receptores, ela tem uma representatividade maior no S1 do que, por exemplo, estruturas da perna, do pé. A boca também é um bom exemplo de uma região muito sensitiva, que precisa de espaço, vamos assim dizer, no S1. Então, desses mapas somatotópicos, a gente encontra em várias espécies, mamíferos, e a gente vê, então, por exemplo, que a representação da língua, da mão, da boca, é muito maior lá no nosso S1, no nosso córtex sensorial primário, do que, por exemplo, as pernas. Uma outra parte interessante do córtex parietal, não só o S1, é o córtex parietal posterior. Ele fica logo após ao S1. E o que a gente conhece é que ele recebe entradas, inputs, de 3 sistemas importantes para nossa percepção, percepção do nosso corpo, da relação do nosso corpo com o espaço, com o que o ambiente nos oferece. Então ele está associado, ele processa, integra informações visuais, auditivas e somatosensório para que a gente pinte um quadro mais claro, consiga perceber melhor a relação do nosso corpo e do nosso corpo com o ambiente. Então o córtex parietal posterior um papel importante na integração sensorial, e essas áreas estão interconectadas com regiões mais frontais que vão informar para essas regiões depois sobre como é que está o nosso corpo, em relação ao nosso corpo com o meio, para que a partir dessas informações a gente consiga planejar as nossas ações. As vias visuais podem ser vistas na base do encéfalo. Nós temos 3 estruturas que se destacam: o nervo óptico, quiasma e o trato óptico. Uma boa parte desse feixe, principalmente o medial, que vem do nervo óptico, ele vai para o outro hemisfério. Então nós temos
né, o que é esse nervo, os feixes do nervo óptico que vem do olho esquerdo passando para o hemisfério direito, o hemisfério contralateral. E a mesma coisa ocorre com esses feixes que vêm do olho direito. O trato óptico ele gera inúmeras fibras nervosas aqui que vão inervar o córtex visual, onde a gente teria aí o início do processamento, né, visual. Então, se a gente submete o sujeito à estimulação luminosa, a gente tem um input aqui, você vai ver na ressonância magnética funcional uma ativação do córtex visual, mostrando esse trajeto aqui, né, de uma forma não invasiva. Existem literatura que indica duas vias para processamento, uma via mais ventral, que estaria ligada ao quê? Por exemplo, o processamento de cor e forma dos objetos, e uma via mais dorsal, que estaria ligada à percepção de características como movimento, localização de objeto, e a gente vê que essa via ela vai estar associada ali ao córtex parietal posterior. Vamos tentar fazer uma relação, né? Qual que é o papel da sensação e percepção do desempenho motor? Nós temos aqui, nesse caso, a sensação sendo gerada nos órgãos dos sentidos e transmitida para os níveis mais altos, né? E quando a gente chega nesses níveis mais altos do sistema nervoso central, né, essas diferentes regiões corticais, nós teríamos um mecanismo perceptivo. Então, estou tentando fazer uma associação entre o modelo, né, de performance humana, que é clássico do comportamento motor, que é o de Matternich 76, nós temos 5 diferentes estágios do processamento, com essas estruturas que a gente vê, né? Então, nós temos vários órgãos aqui trabalhando no sentido de gerar sensação, e várias estruturas cerebrais no sentido de gerar percepção. Qual seria a função da percepção? A identificação desses estímulos, a discriminação, né, entre estímulos, a classificação desses estímulos. Então, o mecanismo perceptivo teria basicamente essas 3 funções. E isso é informação para outros estágios do processamento, que nós veremos mais nas próximas aulas, né, como o mecanismo de decisão, toda a parte de organização dos comandos, né, toda a parte motora, para que o sistema muscular seja ativado. A gente fala sobre o papel da visão, o papel da propriocepção, né, que às vezes um tem mais peso que o outro, a gente confia mais na visão do que na propriocepção. Existem fenômenos interessantes como drift proprioceptivo, ou seja, à medida que você não tem a visão disponível, você começa a gerar, né, uma perda na qualidade da precisão do movimento, porque você só tem disponível a informação proprioceptiva. Mas quando a gente vê em situações típicas, né, de controle motor, o que funciona é a integração sensorial. Então, o controle motor não é realizado a partir de uma única fonte sensorial, mas sim existe uma certa hierarquia que depende mais ou menos do que a tarefa te exige, né? Então, assim, boa parte das nossas tarefas manuais ela tem um papel importantíssimo na hierarquia, a visão. Mas nem por isso, por exemplo, a informação tátil, né, poderia nos ajudar em determinadas tarefas, como uma tarefa de equilíbrio, né, que está alongando quadríceps, por exemplo. Você tem uma certa dificuldade de se equilibrar, você usar uma âncora dessa, né, que a gente chama de um apoio tátil minúsculo desse, que é a ponta do dedo, o sujeito já consegue. Uma outra forma interessante se fazer isso, a gente consegue direcionando, né, fixando a visão para determinado ponto, e aí a gente consegue integrar essas informações proprioceptivas e visuais no sentido de melhorar o nosso controle postural, nosso equilíbrio. Um outro bom exemplo de como é que a gente aprende a integrar informações sensoriais para controlar bem nosso movimento, esse estudo de Takeuchi, de 93, que ele investigou 3 sujeitos experientes no tênis de campo, e eles jogavam partidas entre eles, em 2 diferentes condições, onde você tinha disponibilidade da visão e da audição, e obviamente da propriocepção, né? E uma condição no qual os sujeitos colocavam um fone e tinha uma perda na qualidade da informação auditiva na hora do jogo. Então eles só tinham a disponibilidade de informação visual. E o que eles observaram é o seguinte: os atletas 1, 2 e 3, eles perderam mais partidas
esses valores aqui não são exatamente do artigo, tá? Isso aqui é só em termos de exemplificação. Mas na condição onde que só tinham visão disponível, eles perderam mais do que naquela condição onde que eles tinham visão e audição. Então, o que a gente pode tirar de formação disso? Olha, inicialmente você fala, o tênis, né, uma habilidade que exige interceptação de determinada bola, a visão tem um papel principal. A audição deveria ser, então, uma informação não importante para a qualidade do desempenho desses sujeitos. Mas o que acontece? Com anos e anos de prática, o que esses sujeitos aprenderam foi a integrar essas informações. Né? Então, a informação auditiva para ele também traz informação interessante sobre a velocidade da bola, efeito que essa bola foi dada a essa bola pelo adversário. Ele aprende a integrar as informações junto com a visão e propriocepção, e à medida que você exclui uma dessas informações, a gente vê que há uma perda na qualidade do desempenho, indicando, então, que o segredo de um bom controle motor é a capacidade de você integrar essas informações que são importantes, né? Que têm relevância naquele contexto de execução. Nós temos um trabalho publicado na Motor Control, que a gente avalia como é que dicas visuais e táteis podem ajudar os sujeitos no controle do contrabaixo. O contrabaixo é aquele instrumento grande, né? É um instrumento orquestral, que de forma geral as pessoas aprendem a tocar o contrabaixo sem olhar para o espelho, para o braço do instrumento. Né? Então, na música erudita, ensina-se a usar mais a propriocepção e a audição para poder fazer esse controle. Mas o professor Fausto Borém, trabalha na música, ele já há bastante tempo que desenvolveu uma técnica na qual ele ensina dicas táteis e visuais, aonde encostar no corpo do instrumento e aonde olhar, ele pinta determinados pontos no espelho do instrumento para a pessoa ter referências visuais. E a gente sabe que a maior dificuldade para quem toca instrumentos não temperados, ou seja, o contrabaixo, o violino, o violoncelo, é a afinação. Quando você tem um violão, por exemplo, a guitarra, você tem diferentes casas aqui, você tem sempre uns trastes que separam a casa. E naquela casa, você tem uma liberdade, uma menor precisão, porque aonde você parar, o seu dedo, a frequência é a mesma. Mas os instrumentos não temperados, ou seja, que não tem esses trastes, essas casas separadas, se você movimenta um pouquinho, milímetro para baixo, milímetro para cima, você já desafina, você alterou a frequência do som e não sai, né? Você não tem um bom desempenho. Uma das maiores dificuldades do aprendiz desses instrumentos realmente afinar, conseguir posicionar de forma adequada esse dedo. Então ele trabalhou com esse método há bastante tempo, mas nunca tinha medido ele de forma mais sistemática, avaliado ele, né, de uma forma um pouco mais cuidadosa. Nós fizemos um experimento, um estudo, em 2006, foi publicado em 2007, no qual nós observamos o seguinte, que o contrabaixo comum, 8 músicos, eles chegavam e tocavam uma sequência passada na pauta para eles, com toda a experiência que eles tinham, ou seja, usando os recursos sensoriais que eles aprenderam a usar ao longo de anos. Tá? Acho que o que tinha menos quantidade de tempo de prática era 8 anos. Depois nós conseguimos fazer situações que a gente restringia a audição, às vezes restringia a visão periférica, às vezes restringia as informações táteis, né, no instrumento, colocando alguns colchõezinhos ali para dificultar. Então nós vamos ver que à medida que vai retirando as informações, comparado àquela condição dele que ele traz, né, que toca livre, o desempenho em termos de erro na afinação aumentou. E quando o professor Fausto ele ensina para esses músicos que não tinham experiência com essa técnica, né, das dicas sensoriais, quais pontos táteis e quais pontos visuais usarem, que essa aqui é a situação, dicas visuais e dicas visuais e táteis, a gente vê que em relação ao que eles já trazem de experiências, só de você trazer dicas visuais e táteis, significativamente o desempenho deles melhora em relação ao que eles já tinham de experiência. Essa condição aqui nós vimos a mesma coisa, só que num piccolo, um contrabaixo pequeno também, a integração da informação sensorial no instrumento que nenhum deles nunca tinha tocado, também funcionou melhor do que as condições, né, com restrição e algumas condições mais só de visão, ou só audição, ou só de propriocepção e tato. Então,
esse estudo mostra para a gente assim, que com um pouquinho de criatividade, a pessoa que ensina movimentos, ela pode dar dicas sensoriais, né? Informações sobre onde olhar, sobre aonde buscar informação no ambiente, e que isso vai ter um papel importante na qualidade do controle. Você tem alguns exemplos também mais práticos, né? Por exemplo, aquelas marquinhas que nós temos na autoescola. Aquilo ali é uma ótima dica sensorial, né? À medida que o sujeito vê aquela pontinha num determinado ponto lá da guia, ele desfaz o carro e consegue fazer a manobra com qualidade. Outro bom exemplo, de forma criativa, que no ensino da sinuca, né? Você tem bolas para treino, onde você tem pontos específicos para gerar determinados tipos de efeitos que você faz na jogada. Então é possível o professor de educação física, o fisioterapeuta, no caso o professor Fausto, professor de música, ensinar a pessoa a buscar informações sensoriais importantes, que vai ter um aspecto interessante no controle motor. Porque se você ensina, às vezes você acelera o processo de ensino-aprendizagem, né? Não por tentativa e erro, mas a pessoa já vai direto. Um bom exemplo, essa capacidade de você buscar informações mais relevantes, esse estudo de 82, obviamente não foi feito com essas imagens, mas eles compararam goleiros experientes com goleiros inexperientes e fizeram uma busca visual com eye tracking. Então você tinha uma filmagem, sujeitos chutando, e os goleiros deveriam responder em qual direção e altura essa bola viria. O que eles viram? Com os goleiros iniciantes, não havia um padrão de busca. Então um busca aqui, outro tem busca visual mais no quadril, outro mais do lado esquerdo, outro mais do lado direito, e não há um padrão de busca. Eles gastavam maior tempo fixando, né, nesses pontos de busca. Isso consome tempo, o tempo de reação fica aumentado. Então não havia consistência e gastava-se mais tempo. Além do tempo de reação ser mais alto, ainda você tinha informações que não eram relevantes e que geravam maior possibilidade de erro, né, nessa previsão de fatos. Quando a gente avalia os goleiros experientes, nós vimos que havia um padrão de busca desses goleiros. Eles fixavam nas partes restritas ao chute. Então, se eu vou chutar com a minha perna esquerda, o lado direito não era avaliado. Já retira, né, da busca visual informações que são irrelevantes. Eles gastaram menor tempo na fixação desses pontos. E essas fixações foram mais restritas, então, ao quadril e região inferior da perna, que fala sobre a direção da bola, e os ombros, que fala sobre a altura da bola. Então eles eram mais rápidos para poder fazer essa previsão de fato, o tempo de reação diminui, eles eram mais certeiros porque trabalhavam com as informações que eram mais relevantes. Então, esse é um ótimo exemplo de como que o sujeito começa a usar informações sensoriais, que são as mais relevantes, para dar um tratamento a elas depois, né, para gerar percepção com qualidade e com menor tempo de processamento. Existe uma situação interessante, que é difícil antecipação temporal, que são as bolas curvas. As bolas retas, os goleiros têm uma boa capacidade de percepção, mas aquelas bolas curvas, como o Roberto Carlos batia com muita qualidade, existe uma quantidade enorme de interação entre vários elementos que estão envolvidos, direção da bola, força máxima, turbulência, velocidade como é que está a zona de pressão nessa bola, que a percepção do ponto final da bola ela é muito difícil. Então existem situações realmente que quando a complexidade dos elementos envolvidos, por exemplo, na direção da bola, você pode tomar rumos aí não lineares e a percepção do sujeito falha. Então, isso é uma breve apresentação do nosso conteúdo. Algumas coisas podem não estar tão claras aqui, a gente esclarece na aula presencial e deixa então as questões para o grupo, né, para os grupos. 5 exemplos de como utilizar dicas sensoriais para facilitar o controle motor. Então pegue exemplos da sua prática, do seu dia a dia, né, daquelas atividades que você tem interesse com elas e mostre para a gente como é que você pode facilitar o controle do motor da pessoa usando âncoras, né, sensoriais, ajudando a buscar informações que são relevantes e não
trabalhando, levando em consideração as informações que são irrelevantes, e descrevo duas áreas cerebrais envolvidas diretamente na percepção. E fale, obviamente, né, quais são as funções dela, como é que funciona, como é que estão os mecanismos envolvidos nisso. Então, a leitura complementar é importante para responder essas questões. Ok? Até a próxima.